Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou Romulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você de casa através da revista Conectar Mais. Neste trimestre, nós estamos falando sobre o quê, Romulo? Missões. O subtítulo: O clamor da última hora. Muito bom, muito bom. Hoje já estamos no dia habitual da nossa live, né? Terça-feira. Sei que é um dia que muitas pessoas não conseguem estar presentes, mas né, é o dia que geralmente a gente está aqui online com vocês, tá bom? Então, vai entrando aí na live, vai entrando, vai compartilhando, vai avisando da onde que você é. É muito importante para nós ter você por aqui, beleza? Vou abrir aqui para ver se tá tudo certinho. E é isso, vai entrando, vai curtindo, venha fazer essa aula juntamente conosco. Entra aí, já comenta de onde você é. Tenho certeza que vai ser uma aula muito abençoada. Então, vamos aos avisos iniciais. Quero deixar aqui meu agradecimento aos apoiadores, galerinha que tem feito... Eu vou em câmera, porque senão parece muito forte. Ah, tá, levanta. Assim, acho que assim tá bom já. Deixa eu tirar da câmera pra ver. Não, mas aí diminui lá. Bota a blusa mais pra baixo. Não apareceu não. Então, deixar aqui meu agradecimento aos apoiadores. Muito obrigada a cada pessoa que compõe esse quadro, né, que nos apoia financeiramente. Né, vocês são fundamentais para esse projeto ter continuidade. Essa semana passada, com a ideia do Rômulo, nós enviamos material gratuitamente no grupo. Está fixado lá no nosso grupo do WhatsApp, que você entra por aqui no link. Então, você já conheceu o nosso trabalho e não tem mais desculpa, né? A partir dessa semana, faça parte do nosso grupo de apoiadores. É nele que você vai receber tanto os slides que a gente usa aqui em aula, quanto também o plano de aula, né? Que tem o questionário, tem a dinâmica, tem o aprofundamento, todas as questões que a gente fala aqui de forma mais aprofundada. Então, se você ainda não sou um apoiador, basta entrar aqui embaixo no link, apoia-se Boa Semente Jovens, que você vai receber semanalmente este material. Não tem um valor estipulado, né? É a partir de R$10, e aí você vai estar contribuindo para o nosso projeto. Não é uma relação de compra e venda, mas é uma relação de gratidão. Vocês nos apoiam financeiramente e a gente contribui com esse material. Então, é isso. Quem tiver online, temos 5 pessoas online, já tivemos 7, já tivemos 5. Olha, tem comentário. Comenta. Esse aqui eu acho que é tipo spam. Luana Lopete? Acho que é tipo spam. TV Manaim, não sei. Mas comenta aí, pessoal. Quem tá assistindo, comenta aí. Fala com a gente aí pra gente não dar essa aula sozinha. Vamos compor uma aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Lição de número 2, a vocação missionária de Israel no Antigo Testamento. E dos avisos também falando do grupo e tudo mais? Falei. Falou? Falei. Eu tava voando. Vamos lá, pessoal. Lição de número 2 dessa revista, né? Desse terceiro trimestre, né, de 2025. Falando um pouquinho sobre missões, e agora a gente continua, obviamente, com essa mesma pegada. A vocação missionária de Israel no Antigo Testamento. A Poliana estava falando sobre isso semana passada, e eu acho que agora ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Falou Israel como modelo. A gente estava conversando sobre isso. Isso pegou o tópico e falou pra gente sobre isso. Sim, sim. Então, a Poliana vai comentar aí com vocês. Versículo do dia. E será que, se ouvides a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, verso 1. Fez referência, que eu acabei não lendo, na verdade, não falando, está lá em Êxodo 9,16, tá bom? Verdade aplicada, Deus estabeleceu Israel como um modelo a todas as nações do mundo, como um povo regido pela sua lei e seus princípios. Uma de oração que nós fazemos no final, oremos para que o senhorio de Deus Altíssimo seja conhecido entre todos os povos. Os objetivos da lição são 3, um para cada tópico. O primeiro é explicar o significado da missão no Antigo Testamento. O segundo é apresentar o propósito da missão de Deus para Israel. E o terceiro é mostrar que Israel foi abençoado para abençoar. Introdução e o ponto-chave, né? A missão do Antigo Testamento se distinguiu da missão neotestamentária no ser e no fazer. Achei muito interessante esse pedacinho aqui.
Enquanto Israel deveria somente ser, a igreja é chamada para ser e realizar o propósito de Deus na história humana e resgatar o que foi perdido. E o ponto-chave, missão é a ação pela qual Deus utiliza um povo ou indivíduo em favor do mundo. Muito bom. Amém. Muito bom. Eu, particularmente, estou gostando bastante dessa revista, porque ela está sempre fazendo um jogo de antigo e novo. Né? A gente costuma brincar aqui que eu não tenho tanto domínio no Antigo Testamento. O Romulo tem muito mais domínio do Antigo Testamento. Eu sou mais assim do Novo. Não por gostar mais, mas por, de fato, ler mais o Novo Testamento. E essa revista, ela faz um jogo muito... Estamos na lição 2, né? Então a gente não sabe como é que vai ser as próximas, mas ela faz um jogo muito maneiro de trazer como que algo era no Antigo Testamento, como que é agora, a relação entre as duas. Então você tem que ter um domínio do Antigo e do Novo, mas o que a gente está tentando trazer aqui é justamente unir esses dois conhecimentos, tanto do Antigo quanto do Novo. Então estou gostando bastante dessa revista, não sei você. É muito boa, né, também. E eu acho que como a gente tem dado aula, tanto para os adultos quanto para os jovens, a gente está acumulando, né, conhecimento. É verdade, às vezes acontece de eu embolar um pouco as lições na minha cabeça. Tipo assim, embolar não no sentido de confundir as lições, mas trazer, por exemplo, ler isso aqui já teve algo que eu pensei da lição dos adultos na semana passada, que eu acho que é legal aplicar. Então, assim, você vê que a Bíblia ela é uma fonte de conhecimento inesgotável. Então, a gente pode estar falando de Salmo, Salmos foi outra revista, né, que a gente comentou. Fugiu agora. Fugiu, às vezes ele foi. Sobre Jesus. Isso, sobre João. Isso, era necessariamente sobre o livro de João. E aí, né, o primeiro versículo de João ali, eu linkei um pouquinho do que apareceu aqui, eu quero falar aí quando tiver a minha oportunidade. Mas é isso, né, a Bíblia é uma fonte de conhecimento inesgotável, o Antigo explica o Novo reflete o Antigo, antes a gente vê pela sombra, hoje a gente vê o dono da sombra, então é isso. Se você estava aí semana passada com a gente, você entendeu essa trocação de palavras aí. É muito bom, muito bom. Então é desafiador, né? Porque a gente estuda a revista praticamente para dar aula 2 vezes. Então a gente estuda dos jovens, estuda dos adultos. Mas é isso, uma lição. Sabe um negócio que eu acho muito legal também? É quando os jovens lá da nossa igreja vão falar, eu aprendi que, e aí eu lembro do que a gente ensinou. Eu acho bem legal essa parte. É legal. É algo que eu tava pensando nesse domingo, quando a gente falava, caramba, a gente tava falando sobre isso, né? Sim. Durante a semana. Então é muito bom. É uma experiência muito boa. Mesmo que. E a gente deixa aqui como experiência. Mesmo que você não dê aula para 2 classes, que eu acho que isso é difícil acontecer, isso acontece porque a gente traz aula pro canal. Você. Passou um trimestre, a revista, ela fica na igreja, né? Geralmente. Ou o aluno leva para casa ou fica na igreja. Pega essa revista, pega para estudar. É bom entender o que as outras classes estão estudando, né? Estão pensando, o que o autor de outras classes estão trabalhando com eles. Então, assim, é muito bom. A Bíblia é o que o Romulo falou. É uma fonte de conhecimento inesgotável. E eu sinto exatamente isso. A gente tem acumulado conhecimento, acumulado repertório, de fato. Justamente porque eu tô trabalhando com 2 grupos diferentes. Mas, enfim, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Israel, como a missão que o povo de Israel tinha, né? A gente vai ver que, na época, essa palavra missão não era uma palavra usada, né? Você não vai ver nenhuma passagem dizendo, Israel tem uma missão. Não, essa missão ela aparece mais no Novo Testamento. Mas a palavra em si, missão, ela pode não estar explícita, mas existia sim um propósito de Deus através do povo de Israel. Acho que seria legal falar que Israel tinha um objetivo. Sim. Né? Missão Vou falar um pouquinho sobre isso. Aquilo que é aplicado pra gente. Para o Israel teve, por certa forma, um objetivo. Mas, da forma, missão é um propósito, é um objetivo. Eu tô falando no sentido da palavra mesmo. A palavra em si, missão, não vai existir no Antigo Testamento. Entendeu? Sim. Mas eles tinham uma missão. Sim. Que era justamente ser, aqui o fazer, né? Que você gostou ali no início, era ser uma nação modelo. E aqui eu já vou entrar na lição, ó. Mesmo que diferente do propósito da igreja, Israel foi estabelecido como nação pela qual Deus age no mundo no Antigo Testamento. Então aqui, ó, um ponto muito importante, um jogo de palavras que eu usei, que você pode usar com seus alunos. No Antigo Testamento, Deus age no mundo através de Israel. No Novo Testamento, Deus age no mundo através da... Perdão, tava agitando minha cadeira aqui. Eu sabia, eu pensei só o que você tava falando. Você faz isso comigo, pô. Vamos lá. Eu vou começar a fazer mais isso com ela. Vamos lá, vai ser a Vai de novo. De novo. Sem ler, você tá lendo no caderninho. Tô não. Jogo de palavras aqui que você pode fazer para os seus alunos. No Antigo Testamento, Deus age no mundo através de Israel. No Novo Testamento, Deus age no mundo através da igreja. Então, essas 2 palavras são as palavras... Para quem está prestando atenção, foi fácil. Essas 2 palavras são as palavras-chave da lição de hoje. Igreja e Israel. Antigo e Novo.
É tudo que a gente vai trabalhar na lição de hoje. Então, isso é muito importante. Através de Israel, e como eu disse, missão... então vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu retomo essa questão de missão, de objetivo. Tópico 1.1. Cadê? Esqueci dos slides. 1.1, a missão de Israel. Antes de qualquer afirmação, devemos definir o que é missão. Então, gaste tempo falando sobre isso. Às vezes você fala uma palavra achando que o seu aluno não tem ideia do que seja, e não é. Cada grupo social ele tem ali uma experiência a partir de uma palavra. Então, explique o que é missão. Missão é aquilo, missão secularmente e missão bíblica, né? No caso de algo secular, é algo ali com propósito, é um plano que você traça e a partir disso sai uma missão. Então, missão é basicamente isso. Agora, para Deus, o que significa? Missão é aquilo que Deus está fazendo em favor do mundo. É o seu propósito que a longo prazo irá renovar toda a criação, quando Deus fará um novo céu e uma nova terra. É a partir dessa afirmação que entra o papel e a missão de Israel no Antigo Testamento, de ser instrumento de Deus para a salvação do mundo. Da mesma forma que Israel foi instrumento de Deus para a ação no mundo, no Novo Testamento é a igreja que cumpre o propósito salvífico de Deus na história da humanidade. Desde o início, desde Gênesis, existia, né, depois que Adão peca, existe o plano da salvação, o plano da redenção. Desde esse momento já existia uma missão. E como eu disse, por mais que a palavra missão não estivesse ali estabelecida, o povo de Israel ele foi selecionado, ele foi preparado, separado para ter de fato uma missão, e eles tinham uma missão que era ser modelo para as outras nações. E modelo de quê? Modelo e testemunha de um Deus a qual eles serviam. Então, no Antigo Testamento, a gente percebe muito. Diversos momentos Israel teve ali os seus deslizes, assim como nós também temos os nossos deslizes. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento com um olhar de acusação, né? Um olhar de peso. Não é assim. A gente tem que olhar para Israel e muitas vezes perceber os nossos erros também refletidos nele. Então, assim, Israel por vezes errou, mas é interessante lembrar que por diversas passagens, Deus usou o povo de Israel para atingir outras nações, para atingir outros reis. Diversas passagens a gente vê reis, a palavra não sei certo se é se convertendo, mas reis entendendo a majestade do nosso Deus. Nós temos a passagem ali de Daniel, né, na fornalha, e aí o rei, eu esqueci o nome, mas é um rei muito característico, ele compreende e ele vê a majestade do nosso Deus. Então, nesse momento, o povo de Israel, ele estava ali mostrando, né, a grandiosidade de Deus. Tem gente aí online com a gente, depois o Rômulo vai ler aí. Então, existia uma missão através do povo de Israel, que era ser uma nação modelo, que era não no sentido de ir e de fazer, como a igreja tem essa missão hoje, mas no sentido de ser um modelo. Através do povo de Israel, as pessoas tinham que ver a Deus, tinham que perceber a majestade do nosso Deus. Já no Novo Testamento, Deus vai agir no mundo através da sua igreja. E aí entra a questão do ser. Não sei se o seu tópico ele vai falar sobre isso. Não, né? Era mais a introdução mesmo. Eu não falei porque eu achei que ia aparecer no seu. Você ia falar se quiser, você pode falar, a gente pode falar também. Bom, tudo bem. Então, no Antigo Testamento, a Israel era para ser. No Novo Testamento, a igreja ela vai não somente ela vai ser, mas ela vai ir. Né? A palavra ela vai ser uma palavra não estática, mas uma palavra que se move, uma palavra que alcança as pessoas. Então, esse é o contraponto que você tem que fazer na sua aula e tem que ficar muito claro. Essa questão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quer complementar alguma coisinha? Não, muito bom. Senão eu vou acabar embolando o que eu vou falar depois. Sim, então beleza. Mas, assim, é de fato isso. Queria ler os comentários. Pode ler? Pode ir lá. O Marcos Alexandre comentou: Pai Senhor Jesus Cristo, Caruaru, Pernambuco. Legal. É boa essa palavra. É a boa semente. Deus te abençoe, irmão Marcos. Short de filme. Short de filme. Amém. Amém. Como eu falo, né? Que quer dizer amém? Assim seja. Tava ligado. Assim seja. Enfim, esse é o ponto que eu abordaria agora no início, né? Esse 1 e 1.1. Agora a gente vai entrar no 1.2. Israel foi chamado para ser. Deus estabeleceu o povo de Israel como exemplo para todas as nações do mundo, expressando assim como ele deseja que os outros povos fossem uma comunidade regida pelos seus princípios e valores estabelecidos na lei. Vou dar um ponto aqui, porque vai entrar numa questão de que eu gosto muito de comentar, tanto por esse conhecimento histórico, quanto pela Bíblia em si, porque, de fato, as pessoas elas erram por falta de conhecimento. Quando a revista diz assim, Deus estabeleceu o povo de Israel
como exemplo para todas as nações do mundo. Esse povo de Israel é o mesmo povo que a gente conhece hoje de Israel? Óbvio que não, porque existem os israelitas e os israelenses. O que nós temos hoje no Estado de Israel são os israelenses. Os israelitas, se você está ligado aqui com a gente no canal e acompanhou a revista de livros históricos, né? E acompanhou a revista de livros históricos, lá nós falamos que após ali, durante mais ou menos o reinado de Salomão, quando o reinado ele começa a se desfazer e as tribos começam a se separar, a gente vai ver que o reinado do norte, que ficou, né, conhecido como Israel, você vai me corrigindo, porque você é melhor no Antigo Testamento, ficou conhecido como Israel, eles foram subjugados pelos persas. E os persas, eles eram extremamente perversos. E o que eles fizeram com Israel? Eles simplesmente aniquilaram Israel. Aniquilaram. O que sobrou foi Judá e Benjamim, né, que é o reino do sul. Então, o Israel, o povo de Israel, os israelitas que a gente conhece, foi aniquilado, gente. A Bíblia, ela fala sobre isso. A revista, ela tratou sobre isso. Nós temos um vídeo aqui no canal, para quem não sabe, o pastor Júlio César, né, meu pai também é professor de história, ele gravou um conteúdo muito legal sobre a questão das guerras que a gente está vendo nos últimos tempos, e ele traz um pouquinho dessa história, né, a história tanto bíblica e a história quanto plano histórico mesmo, sabe? Então você pode ler, você pode entender um pouquinho. O crente que fala que Israel, Estado de Israel, é o mesmo Israel, povo de Deus, é um crente que não lê Bíblia, porque se lesse, perceberia que os israelitas, eles foram extremamente dizimados, os persas, eles tinham uma característica de pegar uma família e desmembrar essa família. Então, quando eles fazem isso, eles acabam com a identidade de um povo. O que sobrou foi Judá e Benjamim, e esses sim foram conhecidos como os judeus. Então, lá em Israel, você vai ter basicamente 3 tipos de pessoas, que são os israelenses e são os judeus. E são 3, então. Tem os israelenses, pessoas que nascem em Israel. Tem os judeus, que é uma religião. E tem também os judeus israelenses, que é a pessoa que nasce lá e também faz parte da religião do judaísmo. Eu poderia ser brasileira e ainda assim me filiar ao judaísmo. Mas isso não tem muito a ver com nascer lá ou não. É uma religião que você pode adquirir aonde quer que você esteja. Então, o conhecimento da palavra é muito importante, porque quando ele fala Deus estabeleceu o povo de Israel, que povo de Israel é esse? O povo de Israel do Antigo Testamento, porque o objeto de ação no Novo Testamento é a igreja, não é mais Israel, porque Israel foi pulverizado, Israel foi dominado, foi apagado da história. E agora a igreja, que foi quem de fato os discípulos ali, após a morte de Cristo, Jesus queria que isso acontecesse, foi fundada para dar continuidade nessa missão, porque Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram. Quem são os seus? Os judeus, né? Que foi basicamente quem sobrou ali após essa divisão dos gêneros. Então, quando fala de povo de Israel, está falando do Antigo Testamento, mais especificamente dessa hora. Deu para entender? Gostei desse plano de fundo. Deu para entender? Gostei. E é interessante a gente entender isso aí para conseguir dividir bem as coisas, né? E porque é mencionado Israel, porque justamente era o nome que Deus dá ali para Jacó, né? Depois que Jacó luta ali com o anjo, seu nome agora vai ser Israel. E aí nós temos as 12 tribos de Israel, que depois, posteriormente, aí o Pleno falou, vai ser dividido, né? Judá e Benjamim, os reinos do sul, e o restante ali como o reinado do norte. Se não me engano, ali foi Jeroboão, se não me engano. E ele foi um dos... Filho de Salomão, né? Isso. Aí... Roboão. Aí, não vou lembrar aí o nome. Tem que lembrar muito certinho. Mas, por exemplo, teve essa divisão, né? E aí nós temos continuou ali o reinado, né? Pelo lado de Judá. E nós temos esse outro que liderou para levar as outras 10 tribos pro outro lado. Então, assim, é importante a gente entender isso. Então, quando Deus chama Abraão, é muito mensurado com o povo hebreu, se eu não me engano. E aí depois, ali na parte de Jacó, dá-se o nome de Israel, e aí começa a ideia dos israelitas e depois os judeus, posteriormente, aí depois da divisão. Sim. Aí você vê depois, só fazendo um paralelo aqui, quando Cristo vai ter ali com a mulher samaritana, e a mulher samaritana era justamente do outro lado. Então, assim, tem todas essas questões para você entender, para que naquele momento ela pergunta, por que você é judeu e fala comigo? Porque tinha essa divisão, tinha esse distanciamento um do outro, e Cristo estava ali para quebrar esses paradigmas, né? Exatamente. E aí, quando a gente olha para a conjuntura atual, né, de guerras e tudo mais, e aí muitas das vezes a igreja erra em querer se parecer com o judaísmo, né? Então as pessoas, elas usam um negócio aqui, que eu esqueci o nome,
esqueci o nome, que é tipo um cachecolzinho cheio de símbolos, branco e azul, usam o kippá, né? Sei, E a igreja não foi chamada para se comportar como um judeu. Jesus vem e quer quebrar justamente isso. Porque tem muito cristão que vai para Israel e tal, e vai ler, vai orar lá na parte boa. E tá se comportando como um judeu, e Deus não nos chamou para ser como um judeu, né? Sim. Deus nos chamou para ser igreja, nós temos a nossa própria identidade. Por isso que eu tô falando sobre isso. Fale sobre isso com os seus jovens, leia a Bíblia, porque é algo que está em alta, eles podem estar tendo curiosidade sobre essas questões. Se você, como pessoa, não souber explicar sobre isso, vai ficar muito complicado. Então, nós, como igreja, nós temos que ter a nossa própria identidade em Cristo Jesus. Então, era basicamente isso. E, rapidamente falando, Deus tem um plano para... Deus tem um plano, né? A Bíblia fala sobre esse Apocalipse, não é para Israel, não é o Israel que a gente conhece hoje, porque o Israel que a gente conhece hoje é um estado político. O Israel que muitas vezes a Bíblia menciona no Novo Testamento é, de fato, os judeus, que são os remanescentes ali, né, de tudo que sobrou. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, Deus, aqui no início do tópico, está falando um pouquinho sobre isso. Estabeleceu o povo de Israel como exemplo para todas as nações. Antigo Testamento, povo de Israel. Deveriam ser modelo. Expressando assim como ele deseja que os outros povos fossem uma comunidade regida pelos seus princípios e valores estabelecidos na lei, nos quais ele habitaria em seu meio. Isso aqui também é muito importante. Aqui, tá claro, depois a gente teve todo esse panorama, a gente entende que está falando do Antigo Testamento. Se a gente trouxer para o Novo Testamento, se a gente trazer para os nossos dias atuais, fica algo meio estranho. Aqui quando diz, Deus estabeleceu o povo de Israel como exemplo para todas as nações. Se a gente for olhar para o estado de Israel hoje, é um estado que o aborto é legalizado. É um estado que a homossexualidade é algo abertamente legalizado, abertamente. Então, será que Deus compactua com essas coisas? Então, se a gente for tomar o Estado de Israel como modelo, será que Deus compactua com essas coisas? Então, a gente tem que saber ler o texto e colocar ele no seu tempo. Quando fala aqui que Deus estabeleceu o povo de Israel, o povo de Israel do Antigo Testamento. Era o que Deus havia deixado como lei lá no Antigo Testamento. Porque se a gente trouxer para o Novo, se a gente trouxer para os dias atuais, não faz sentido seguir Israel como modelo. Não faz o menor sentido. Israel seria bússola para tudo, de conduta, de tudo. Sim. E aí tudo deveria ser seguido, não é? Sim, assim, e não é. E se Israel contraria o que a palavra de Deus diz, e até onde está seguindo? Exatamente. Israel hoje não é o mesmo Israel do Antigo Testamento. A gente tem que entender isso. E aí esse é um pano de fundo que você tem que aplicar para os seus alunos. Não só aplicar, mas entender também. Israel não é Deus, Deus é Deus. Exatamente. Exatamente. E a igreja, não, mas é isso, e a igreja fato, é a igreja. Pra gente entender que nós não seguimos homens e nem nações, nós seguimos o Deus que ordena tudo. Sim. Então é isso. Tome cuidado com isso, muito perigoso mesmo. Muito perigoso. A igreja tem perdido muito a sua identidade. Por este motivo, a missão de Israel no Antigo Testamento não está relacionada primeiramente em ir ou fazer alguma coisa, mas antes ser. Porque missões a gente tem muita essa ideia de missões é ir, mas também missões é ser. Porque tem aqueles que foram chamados para ir e tem aqueles que foram chamados para ficar. Aqueles que ficam são tão importantes quanto aqueles que vão. Mas aqueles que ficam antes de ir, ou se eles não forem, eles têm que ser. Então, isso é muito interessante. Este povo foi chamado para ser santo, diferente das outras nações, e com propósito e finalidade de expressar a glória de Deus ao mundo, povos, tribos e nações. E foi o que eu disse lá no início, né? Por diversas vezes a gente critica muito, né, o povo de Israel no Antigo Testamento, mas por diversas vezes eles alcançavam o seu objetivo. Porque, por mais que muitas das vezes o grupo parecesse corrompido, existia ali pessoas dentro, né, desse grupo que eram obedientes a Deus, eram tementes a Deus. E a partir dessas pessoas, a mensagem ela foi espalhada. A mensagem de um Deus grande, a mensagem de um Deus soberano, a mensagem de existir somente um Deus. Amém. Amém, amém. E é isso aí, é como reflete a igreja hoje também, né? Assim como no povo de Israel tinha aqueles que contrariam, né, no seu tempo a palavra, assim nós temos hoje também, aqueles que são fiéis, aqueles também não são fiéis. É assim, faz parte. Faz parte. Um comentário aqui que ele é? Lei, Doce Cupido. Doce Cupido mandou a paz do Senhor, a paz do Senhor, gente. Já temos 8 pessoas online com a gente. E queremos ver vocês aparecendo aqui, ó. Comenta aí de onde que você é, sua igreja, pra gente mandar um abraço. A paz do Senhor, Doce Cupido. Eu lembrei de uma coisa que é bem boa, mas que aconteceu comigo no início da minha trajetória, que eu me lembro de quando eu entrei, né, comecei a frequentar a igreja, eu achava que o pessoal falava Pai do Senhor. Tipo assim, Deus, Pai de Jesus. Eu achava que era isso. Ué, Pai do Senhor. Mas não era. Sempre Pai do Senhor. Pai. Mas depois eu aprendi. Demorou muito tempo. Tópico 2. O propósito de Israel.
Deus estabeleceu Israel como nação sua, propriedade particular, nação santa e reino de sacerdotes. E a gente vai tentar desmistificar aquilo que o tópico aqui está dizendo. Aqui, ó, rapidinho. Só pra contrariar o que você falou, Eliane botou graça e paz. Pra não ter dúvida, graça e paz. Não, mas isso aí, cada um tem a sua forma, né? Tem igrejas que nem sequer... É porque a gente, como é da Assembleia de Deus, costuma falar mais Pai Senhor, mas tem gente que veio de outras denominações, fala graça e paz. Tem gente que fala boa noite. Acontece. O importante é você se comunicar, né? De uma forma respeitosa e assim vai. Então, vamos lá. Israel, nação santa. Partindo do princípio de que, primeiramente, a missão de Israel era ser e não ir. Não, eu falo assim. É que eu achei que o pontuado mais era no outro. Ir ou fazer, devemos entender que o povo de Deus foi chamado a ser um povo santo. A santidade em Deus é o atributo que o distingue de todas as demais divindades do mundo antigo, pois o Senhor, além de ser santo, exige que seu povo seja santo também. Este é o primeiro propósito da missão de Israel no Antigo Testamento. Servir a Deus através de uma vida de santidade e separação. A igreja como um novo... Isso aqui é interessante também, que eu vou tentar falar no final. A igreja como novo Israel de Deus deve primeiramente viver em santificação orientada para Deus e para o seu agir no mundo. Vamos lá. Acho que tem 3 pontos importantes aqui nesse tópico que vale muito a pena a gente comentar. O primeiro ponto é a ideia da santidade e separação. Quando Deus escolhe um povo para si, na verdade a gente entende que ele escolhe um povo como modelo, como foi bem pontuado pela Poliana, e através disso ele exige que esse povo seja santo. Primeiro, ele estipula, né, e coloca ali, separa um povo, e a ideia da santidade também tem muito a ver com separação. O que é? Eu entender que o mundo está caminhando a passos largos de uma forma errada e eu preciso estar na contramão do mundo. A igreja faz isso. Então, viver uma vida de santidade é uma vida de separação. É entender, guarda isso, que você está no mundo, mas você não é do mundo. Então, isso é muito importante, né? E também, quando eu falo que você não é desse mundo, mas você está nele, você precisa entender também que você é um agente para transformar outras pessoas aqui também. Pois bem, então, a primeira ideia que a gente tem aqui nesse tópico é um povo separado para si, que deveria, através dessa separação, ter a sua regra de conduta ilibada, ser santo e buscar a Deus, né, de um coração realmente devoto a Ele. O segundo ponto aqui é a ideia de que o próprio Deus, ele impõe isso para a gente. Só que, sabe aquela ideia de um ditado que a gente tem aqui, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Para Deus isso não existe. Para Deus ele é o exemplo, ele é o próprio exemplo de santidade, ele exige que o seu povo seja santo. É diferente, por exemplo, eu peço a Poliana, exemplo bobo aqui. Igual o que acontece muito aqui, né? Que eu geralmente encho as garrafas d'água de casa, mas às vezes eu erro e Poliana que enche. Mas imagina você fala assim pra Poliana, enche as garrafas d'água aqui. Aí a Poliana, né, demorar um pouquinho a encher, e eu também não encho, eu também não faço minha parte. Ou seja, eu exijo que ela enche, mas eu também não faço. É um exemplo meio bobo, mas só para vocês entenderem. Ou seja, Deus exige santidade de um povo porque Ele é santo. Então, a principal prioridade que nós temos e a principal alvo que nós temos de santidade é o próprio Deus. Então, Deus ele tem total capacidade de exigir que o seu povo seja santo porque Ele é santo. Ele tem a capacidade de exigir que o seu povo seja fiel porque Ele é fiel. Ele é capaz de exigir que seu povo seja amoroso porque Ele é amoroso. Ou seja, todo atributo que Deus exige do seu povo é porque Ele é primeiro. Nunca vai ser diferente. Diferente de um homem, né, de uma mulher ou de qualquer pessoa que pode exigir algo de você que ele não é. Isso tem a ver com a hipocrisia, né? Tem pessoas que são hipócritas, ou seja, exige algo de você que ela não é. Exige que você faça algo que ela não faz. Exige que você seja algo que ela não é. Então, ou seja, Deus nunca vai ser assim. Deus ele vai exigir de nós algo que de fato ele é primeiro. Então, guarda isso, que é muito importante. E o terceiro ponto que nós temos aqui nesse tópico 2.1, né, na verdade, agora é a igreja como um novo Israel. Isso aqui é muito interessante. Complementa justamente o que eu falei. Né? Exatamente o que a Poliana falou. Por quê? No Antigo Testamento, Israel era um povo modelo. Né? Você falou aí, Israel, como é que é? Israelense? Diferença entre israelita e israelense. Exatamente, israelita era do Antigo Testamento. Israelense agora é o país de Israel, o povo de Israel que vive lá hoje, sim. Correto? Então vamos lá. Israelita, no Antigo Testamento, era o povo que Deus separou para si, para ser modelo. E agora, esse povo, né, como a Poliana falou, através da história aí nós temos muitos relatos,
Mas, enfim, agora esse povo, na verdade, a igreja é um novo Israel, ou seja, é um novo povo que Deus continua escolhendo para si, para servir como modelo. Vamos lá. Antigo Testamento, Israel era o povo modelo. Agora a igreja é o povo modelo. Todos aqueles que são lavados e remidos, aqueles que são transformados, aquele que a mensagem alcançou, seja judeu ou não, seja quem for, né? Porque agora a mensagem é para todos, Cristo morreu para todos. Na verdade, a mensagem sempre foi para todos, isso é importante a gente entender. E a partir desse momento, se você reconhece a mensagem, você é um agente dessa mensagem também, de transmissor dessa mensagem, só transmissor do bem, né? Diferente de outras coisas aí que nós usamos como transmissor para ser algo que propaga algo ruim, o povo de Deus, o novo de Deus e a igreja de Deus hoje é um agente para trazer algo bom, uma palavra de boa nova. Na verdade, boa nova, né, as boas novas do Senhor é uma boa notícia. Ou seja, de que um Deus morreu pelo seu povo e morreu por aqueles que, na verdade, que vão reconhecer o seu sacrifício. Então, voltando, só para finalizar isso aqui, esse tópico que eu acho muito importante. Israel era um povo modelo do Antigo Testamento e deveria ser um povo modelo para as demais nações ali daquela época. Hoje, a igreja tem que ser esse povo modelo para as demais pessoas que estão ao seu redor. Então, isso traz uma responsabilidade para mim e para você. Agora, não é o povo de Israel lá do Antigo Testamento. Agora é eu e você. Eu tenho que ser modelo, eu tenho que ser exemplo para as pessoas que estão ao meu redor. Você, como cristã, como cristão, tem que ser exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. E assim a igreja é um novo Israel. Eu achei muito interessante isso. Porque é o povo escolhido que traz uma mensagem e não apenas tem que ser, mas tem que ir também. Israel do Antigo Testamento tinha que ser. Hoje nós temos que ser e através de ser nós temos também que cumprir a grande comissão, que é o ir. Ou seja, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes de pregar, eu tenho que ser. Então guarda isso para você. Antes de transmitir a mensagem, seja transformado para a mensagem. Então, isso é muito importante. E entenda que o evangelho tem a ver com esse Deus. Eu já falei isso aqui semana passada, mas cabe esse Deus que é conhecido por você, seja conhecido também agora através de você. Mas não tem como você falar de alguém que você não conhece. Não tem como você falar e ser hipócrita de fazer algo que você... Falar para alguém fazer algo que você não faz. Ou seja para depois que você tenha a total capacidade de ir. Amém. Tem algo a comentar? Não, muito bom, perfeito. Então vamos lá, 2.2. Reino de sacerdote. A função básica de um sacerdote era ministrar as coisas sagradas, o culto e o sacrifício. Viver uma vida de devoção e relacionamento com Deus. Ponto. Do mesmo jeito, Israel deveria apresentar ao mundo a glória de Deus, seu poder e governo justo e piedoso. Esta função faz com que todos os povos reconheçam o Senhor como o único Deus. Tal afirmação leva à compreensão de que Deus é o Senhor e Criador. Desta forma, todas as criaturas devem obediência a Ele, mas todos aqueles que não reconhecem sua soberania estão em rebelião e, consequentemente, estão diante de sua ira e julgamento. Vamos lá, também um tópico bem interessante. Primeiro ponto aqui, reino de sacerdote. Essa ideia do reino de sacerdote, vamos lá, Antigo Testamento, né? Fala muito sobre o Antigo Testamento, mas eu gosto. Sacerdote, o que ele recebia, né? Primeiro ali foi a família de Arão. Arão, na verdade, foi o sumo sacerdote. Moisés libertou o povo do Egito Deus através de Moisés libertou o povo do Egito e tal. E Arão foi posto ali como sumo sacerdote, né? O primeiro. Salmo 133 fala sobre isso. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É como o olho precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Ou seja, ali a ideia do sumo sacerdote. Isso é muito importante. E através da linhagem de Arão vem ali os demais sacerdotes e o povo de Levi, né? A nação, a tribo de Levi, na verdade, foi uma tribo separada pelo Senhor. Diferente das demais tribos do Antigo Testamento, ali, né, dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi foi a tribo separada para servir ao Senhor. Eles não deveriam ter um repartimento de terra, não tinham um lugar fixo necessariamente, herança, né? Mas na verdade a herança deles era o próprio Deus. A palavra vai dizer isso, que a herança que eles deveriam ter, que eles teriam, seria o próprio Deus. E você vê que os sumos sacerdotes eram da tribo de Levi. Isso é muito importante. Então, através disso, eles eram pessoas que trabalhavam no templo, tinham uma vida de devoção. Muitos levitas, na verdade, eram também aqueles que tocavam no templo. Por isso que falam hoje em dia, né, quando alguém canta, quando alguém toca, falam que é um levita do Senhor. Um pouco dessa ideia, né, por trazer a adoração no templo e tudo mais. Só que a ideia era essa, era um povo, era a tribo que era separado para a devoção ao Senhor, para
para honrar o Senhor e para fazer com que a vida espiritual do povo continuasse, né, intacta. Enfim, isso é importante. Então vamos lá. O sacerdote ele tinha o propósito de quê? Receber das ofertas do povo e levar a Deus. E também, aí eu já falei um pouquinho sobre isso outras vezes, e o profeta era diferente, receber de Deus e levava ao povo. Só que aqui você vai ver que essa ideia do reino de sacerdote era justamente uma nação, na verdade a tribo ali, né, de Levi, que foi posta ali como sacerdote também, os descendentes de Arão, e que através disso também eles deveriam receber do povo e levar a Deus. E aqui, bem no início, que ele fala assim, ó, a função básica de um sacerdote era ministrar as coisas sagradas, ou seja, aquilo que estava no templo. Conduzir aquilo que estava no templo, manter as coisas de fato, porque não eram todos que poderiam tocar nos utensílios sagrados, então era isso, ministrar as coisas sagradas. Aí fala que o culto e o sacrifício partiam deles, porque o povo levava ele, eles sacrificavam, expiação dos pecados, oferta pelo pecado e tudo mais, isso aí tudo era o sacerdote que fazia. E aqui, ó, viver uma vida de devoção e relacionamento com Deus. Agora você entende, pelo menos aqui, o que isso nos toca hoje em dia, né? Como eu falei, Israel era o modelo do Antigo Testamento, e agora a igreja é um novo Israel. E também nós somos essa nova comunidade. Hoje, na verdade, esse sacerdócio deveria ser para todos nós. Não é algo que quando Cristo... Aí a gente tem que pegar muito tempo para falar, né? Por exemplo, quando Cristo morre na cruz, ele é o sacerdote e ele também é a oferta. Só que Jesus era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. E isso são coisas interessantes. Só que nesse momento, há a morte perfeita, é o cordeiro perfeito de Deus sendo sacrificado. Hoje, eu não preciso mais levar um cordeiro para ser sacrificado pelos meus pecados. Não, Cristo já fez isso por mim. Agora basta eu, de fato, me arrepender, reconhecer e entender que esse sacrifício já levou sobre mim, né? Já levou os meus pecados sobre si. Ele levou os meus pecados sobre si. Então, nós não precisamos ainda sacrificar como era feito, holocausto como era feito no Antigo Testamento. Isso não existe mais. Mas, ou seja, o que eu quero trazer para vocês... Hoje, essa ideia do sacerdote é para todos nós. Hoje, todos nós temos que viver uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de separação, de santificação. Hoje, não era necessariamente para uma tribo específica ou para um descendente de Arão específico, não. Hoje é para todos nós. Cristo, através da sua morte, nos redimiu e nos lavou. Só que agora nós temos que nos autoavaliar todos os dias. E todos os dias nós temos que entender que nós precisamos ser transformados por essa mensagem. Então, essa vida de devoção, de entrega, de consagração é para todos nós. Então, que nós viemos a desempenhar, de fato, aquilo que Cristo nos preordenou a fazer. Deu para entender esse pedacinho? Então, vamos lá, vamos continuar. Segundo ponto, devoção e relacionamento com Deus, na verdade foi o que eu falei. É aqui, ó, no final, que eu falei exatamente do livro de João, né? Quando a gente pega o livro de João, que a gente está estudando agora na revista dos adultos, ele vai falando sobre o primeiro ponto. Na verdade, quando você começa... O teu pai fez um vídeo sobre isso. A introdução do livro de João, do Evangelho de João, né, na verdade. O Evangelho de João que foi escrito pelo apóstolo João, né? Isso é muito importante. Não é porque, às vezes, você começa a ler o livro ali, começa a falar sobre João Batista, não é o livro de João Batista, é o próprio João, discípulo de Jesus. Eu falei um pouquinho. Porque, assim, tem muitas coisas. Por exemplo, o livro de Judas. Não é Judas Iscariote que escreveu, é outro Judas. Então, assim, é importante entender essas coisas. Pode parecer algo bobo, mas não é. Basta você entender ali para que você consiga ter uma leitura melhor do livro. Enfim, quando você pega o Evangelho de João, os primeiros versículos é muito interessante. Ele fala assim, ó, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois ele fala assim, ó, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele fala assim depois, tudo foi feito por meio dele e sem ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês, acabei de falar da crucificação de Cristo, ele sendo sacerdote e a oferta. Ou seja, tudo está em Cristo. Tudo converge em Cristo. Se é uma coisa que eu aprendi, quando a gente traz uma mensagem, ou fala qualquer coisa de oportunidade, nós temos que levar a Cristo. Onde Cristo, você pode falar da sua vida, mas em algum momento você tem que tocar no ponto do Deus que transformou a sua vida. Você pode falar sobre fé, mas você tem que falar do agente que te dá fé. Então, em tudo converge em Cristo. Toda palavra que nós viemos a trazer dentro da igreja ou fora dela, tudo tem que convergir na pessoa de Cristo. Isso é muito importante. Voltando. A ideia de quando a gente traz, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada daquilo foi feito se fez, tudo aponta para Cristo. Essa ideia do sacerdote, que era proposto no Antigo Testamento, desse reinado sacerdote, da sociedade modelo do Antigo Testamento, apontava já para o reinado de Cristo, por esse descendente
que viria para se assentar para sempre no trono de Israel. Então, quando você tem essas menções do Antigo Testamento, que fala que do descendente de Davi viria alguém que assumiria o trono para sempre, era justamente apontando para a pessoa de Cristo. E isso também é o que fala no finalzinho aqui, ó. Desta forma, todas as criaturas devem obediência a ele, mas todos aqueles que não conhecem a sua soberania estão em rebelião e, consequentemente, estão diante da sua ira e julgamento. Ou seja, todos aqueles que não conhecem, todos aqueles que não tiveram oportunidade. Como é que não tiveram oportunidade? Através da pessoa de Cristo, você precisa comunicar isso a eles. Tá um pouquinho confuso ou não? Então vamos lá. Cristo é o agente principal. Através da pessoa de Cristo, você produz e você comunica o Evangelho. O Evangelho, como eu falei no início, é a boa notícia. Então, a partir do momento que eu comunico a boa notícia, outras pessoas terão essa capacidade, terão essa oportunidade e não vão estar mais debaixo da ira, mas debaixo do amor e dessa capacidade que você está carregando no seu coração. Então, ou seja, voltando, tudo foi feito por meio dele e sem ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ou seja, tudo converge na pessoa de Cristo, tudo direciona para Cristo. E se você pontuar isso muito bem, você vai entender essa ideia do reino de sacerdotes e tudo aquilo que foi posto no Antigo Testamento para continuar sendo exercido no Novo Testamento através da sua vida e daquilo que você carrega, que é a mensagem da boa notícia do Evangelho. Amém. Amém, muito bom. Estou vendo aqui rapidamente os comentários da lição da aula passada. Muito bom. E é isso, deu para entender bastante o que você trouxe. Acho que ficou um tópico bem explicado, acho que eu não saberia falar da forma como você falou, e é por isso que a gente se completa. Eu gosto quando ele traz um pano de fundo assim do Antigo Testamento, acho que é muito importante. Tópico 3, abençoados para abençoar. E agora a gente já vai caminhando para o finalzinho, né, da revista, finalzinho da lição, né, de hoje. O chamado de Israel não foi para servir a si mesmo, mas sim de servir como testemunho de Deus aos outros povos, tribos e nações. Então, Israel não serviu as outras nações no sentido de fazer algo por eles no sentido prático, físico, mas sim servir como testemunho. Então, quando as pessoas olhassem para o povo de Israel, eles deveriam ver Deus. Eles deveriam ver um povo amável. Então, eles deveriam ver o caráter de Deus, né? Que é um povo amável, que é um povo forte, que é um povo próspero. Todas essas coisas. Então, por isso que Israel foi chamado como um modelo. 3.1. O chamado dos patriarcas. Abraão a gente tem feito, eu lembrei que a gente tem feito isso, né? A gente fez essa semana. A gente tá pegando desde Gênesis e tá vendo como é que tá nosso repertório. Então a gente pega e tenta lembrar todos os acontecimentos da Bíblia, desde Gênesis, primeiro capítulo lá. A gente vai fazendo uma recapitulação em tudo, porque se você lê a Bíblia não faz sentido na sua cabeça, é porque você está lendo de forma desatenta. Então é preciso que você leia com mais atenção e você vá ligando os fatos, porque a Bíblia, ela não é um livro desconexo, não é um livro com pequenos livros desconexos. Então, o livro de Gênesis, ele conversa com o Novo Testamento, ele conversa com o livro de Mateus, o livro de Êxodo conversa com o livro de Apocalipse, tudo está entrelaçado. Então, se você como cristão lê, não faz sentido o que você leu, ou alguém te pergunta sobre algo e você não tem capacidade de responder, é porque falta estudo da sua parte. Então, a gente tem feito isso. A gente está lendo desde Gênesis, lentão. A gente está conversando, né? Fazendo um resumo de cada livro bíblico, mas assim, do que a gente lembra. Então, eu lembro uma parte sem pesquisar. O Romulo lembra, eu lembro, e aí a gente vai construindo os livros da Bíblia a partir do que a gente sabe. Então, assim, tem sido muito bom. Mas é interessante, porque eu acho legal fazer isso. Porque hoje, graças a Deus, nós vivemos em um país laico, né, que dá a gente a capacidade de ler, de esboçar a nossa fé e tudo mais. Só que pode ser que haverá um dia em que, se a gente não tiver mais essa oportunidade. Então, se a Bíblia, eu estava pensando sobre isso quando a gente estava fazendo. Ou seja, se a Bíblia agora não tiver mais na nossa estante fisicamente, ela precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Ou seja, então, dê oportunidade para ler a Bíblia enquanto há tempo. Porque o mundo já é de mal a pior, né? Então, busque a Deus enquanto há tempo. Então, enquanto a vida é esperança, então busque conhecer a sua mensagem. Porque conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus. Palavra, gente. É Bíblia. Ou seja, se Deus venha, se apresente prazer, sou Deus na sua vida. Enviei meu filho para você, unigênito e tudo mais. Não, gente. Deus pode fazer assim por você, seria maravilhoso. Mas se você quer conhecer a Deus, conhecer esse evangelho que você serve, é a Bíblia. Sim, eu esqueci. Perdão. É que você não deixa também eu concluir o que eu tava falando. Mas era meu top. Mas eu tava falando. Mas era meu top.
Brincadeira, gente. Mas a gente não tá fazendo um resumo, É eu falei que a gente mora em um porque, país laico. E você vai falar? o negócio do laico. A gente tem o privilégio de ter a Bíblia já fechada, né? O povo de Israel, ele era um povo extremamente oralizado. A gente estava falando sobre Isso aí isso. também. Né? Então, os livros, eles foram construídos a partir do que Israel, do que os patriarcas, do que os mais velhos tinham como lembrança dos fatos que iam acontecendo. Então, é importante para nós também, por mais que nós sejamos, a nossa cultura, ela seja baseada na escrita, ela seja baseada naquilo que a gente registra, também é necessário que a gente tenha isso na nossa mente, porque como eu disse, o dia que a Bíblia for proibida e a gente não puder mais lê-la, é necessário que a nossa memória ela trabalhe de modo que a gente lembre tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, assim, é realmente muito, muito fundamental isso. A gente tem feito isso e eu sei que muitos casais seguem a gente, né? Casais casados já, né? Mais velhos assim, seguem. E acho muito interessante fazer essa dinâmica com vocês aí também, tá? Beleza? Vamos lá. 3.1 chamado de patriarca. Abraão recebeu de Deus uma dupla promessa. Isso aqui eu achei muito interessante. A primeira promessa é que a partir de Abraão viria uma nação extremamente numerosa, né? E aí tem aquela passagem de contar, né, as estrelas do céu, contar a areia da praia e tudo mais. Então a primeira promessa era essa, que ele teria uma nação numerosa a partir dele. E a segunda promessa tinha a ver que toda aqui tá no finalzinho. A segunda promessa seria de que, através da nação, né, vinda de Abraão, eles abençoariam todos, né, a partir de... Toda a família seria abençoada a partir deles, tá? Toda a família seria abençoada a partir deles. Então, são duas promessas aí que estão descritas. A intenção de Deus no Antigo Testamento é que toda a criação, toda a vida e cultura possam, por meio de Abraão e da sua descendência, tornar-se novamente algo muito bom. Porque isso aqui é muito interessante, por isso que a gente fala. Leia o livro de Gênesis e leia de forma assim a relacionar todos os fatos. Depois que o homem peca e as famílias elas são ali dispersas, tem todos os primeiros homicídios ali, e os povos eles vão se separando, eles vão crescendo e tudo mais, e a gente chega em Abraão, o povo é separado e tudo mais. A partir de Abraão, da descendência de Abraão, Deus queria fazer com que toda a vida, toda a cultura humana, toda a criação tivessem a sua essência restaurada. E Deus queria que o povo, que a humanidade, ela fosse novamente boa. Por isso que é necessário que Israel fosse um povo modelo para restaurar as nações. Não era porque Deus achava Israel bonito, né? O povo de Abraão, a descendência de Abraão bonitinha, achava fofinha, achava legal. Não, Deus tinha um plano através dele. E esse plano não é exclusivista. Não é exclusivista que fala? Que exclui. É exclusivista? Esqueci. Não era um plano que excluía, mas era um plano que incluía as outras nações. Deus poderia muito bem, depois de todo o pecado da humanidade, falar: o povo não quer nada, eu vou juntar aqui um povo para mim, eu vou abençoar só esse povo. Não. Quantas vezes o povo de Israel ele foi usado para abençoar outros? E aqui tem alguns exemplos disso. Essa promessa é cumprida em 2 tempos. O primeiro, na formação do povo de Israel no Egito, que é quando o povo começa a crescer e inflar, mesmo estando em uma situação de adversidade. E a segunda, na vida do ministério, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, na primeira, o povo cresce, na primeira promessa isso realmente acontece, lá quando eles estavam em Israel. E na segunda, na relação com a bênção, né, e restauração da humanidade, isso acontece lá na morte de Jesus Cristo. Então, isso é um pouquinho que o tópico 3.1 está querendo tratar conosco. Muito bom, muito bom. Então vamos caminhar agora para o 3.2 para finalizar. Acho que eu botei errado ali. Essa lição. Botei junto aqui, ó. O papel ante as nações. Tá junto. O Israelante, agora uma terceira. O papel de Israel ante as nações. É isso aí. Eu ia falar alguma coisa você comentando, esqueci também. Mas enfim, o papel de Israel ante as nações. Foi no Êxodo que Israel se tornou uma nação e no Sinai que Deus estabeleceu as exigências para se viver conforme seus princípios e valores, ou seja, 10 mandamentos, né, ali. Êxodo 10. Deus estabeleceu para o seu povo que em todas as esferas da vida deveriam ser santos. Por isso estabeleceu leis que regiam a família. Lembra aquela ideia do que eu trouxe no início, de que Deus ele não vai exigir algo de você que ele não é primeiro? Então é isso. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que Deus exige do homem é a adoração. Nós vamos adorar em um único Deus, somente a um único Deus adorará, e você vai render louvores a esse único Deus. Ou seja, Deus primeiro ponto. Deus ele não é um Deus que divide sua glória com ninguém. Se nós temos que adorar a Deus, é somente a Deus.
Você pode admirar outras coisas. Eu admiro a Poliana, minha mulher maravilhosa, mas adoração é somente a Deus. Minha avó falava muito isso, né? Adorar somente a Deus. Minha bisavó falava isso. E ou seja, é de fato assim, porque a adoração, aquele que realmente merece louvores, é o próprio Deus, é quem criou todas as coisas que subsistem, né? Como eu falei no versículo, no tópico passado. Ou seja, eu louvo ao Deus que criou todas as coisas. Tudo que eu tenho, ou tudo que está ao meu redor, foi criado por ele. Então, nenhuma outra coisa que é criada merece o louvor do que é, de fato, o Criador, que é o próprio Deus. Então, o primeiro ponto é a adoração. Segundo ponto, o cuidado com o amor e os pobres estrangeiros. Lembrei aqui o que eu ia falar. Você falou assim, da ideia de Deus, ele não separou um povo para si e deixou os outros ali à mercê ou viver conforme. Isso realmente não acontecia. Você vê porque muitos estrangeiros viviam no meio do povo de Israel. Muito por causa, né, de uma nação que conquistava outra, Israel guerreava contra a nação, e ali nós tínhamos alguns estrangeiros que viviam dentro do povo de Israel. E Deus, ele não pegou e falou assim, ó, circuncida, igual que eu falei lá, circuncida o povo de Israel e pega os estrangeiros e manda para fora de vocês. Nunca foi assim. Ou seja, se alguém se propôs viver nos seus costumes, nos seus preceitos e naquilo que você realmente dita como regra, o que eu ditei para vocês, é porque escolheu o povo de vocês. Então, esse modelo que vocês deveriam ser para essas pessoas funcionaram. Então, se eles estão no seu meio, que eles comecem a praticar e agir como vocês agem. Então, é interessante, eu lembrei algo que eu falei lá atrás, que acho que dá uma... Sim. que liga com o que a gente está comentando aqui. Ou seja, Deus, ele não retira o povo estrangeiro. Pelo contrário, se o povo estrangeiro se propôs a viver junto com os israelenses, israelitas, é muito importante que eles tivessem os costumes do povo de Israel. E aí entra a lição passada. No tópico 1, no nosso material didático, eu separei diversas passagens, está lá no grupo. Se você é novo ou se você não prestou atenção, está lá no grupo no material didático. Diversas passagens em que Deus estava se preocupando com o estrangeiro, estava se preocupando com o gentio. Então tá lá no material, você vai acumular ali repertório. Muito bom, muito bom. Então, é isso, cuidado com os pobres estrangeiros, porque principalmente, para que você tenha cuidado, de fato, para que você monte, na verdade, que Deus habita no seu coração, você tem que ter essa empatia pelo seu próximo. Então, não tem como você servir a Deus sem se dedicar àqueles que estão mais necessitados. Então, uma igreja, assim, não estou falando que a igreja tem que ser uma ONG, né, que fala assim, que apenas tem que ser isso. Não. Pelo contrário. Não, pelo contrário não. Na verdade, é um complemento. Nós levamos a palavra que alimenta o espiritual e nós podemos, sim, levar aquilo que alimenta o corpo físico. Porque imagina você chegar ali com um morador de rua e falar, Jesus te ama. Amém. Mas e aí? O que você vai fazer por ele? A fome naquele momento é o que mais ele precisa. Então, talvez ele precise de um alimento, talvez ele precise de um banho. Então, ou seja, leve sim a palavra que sacia o espírito, mas também leve aquilo que sacia o corpo naquele momento, porque hoje a gente ainda é corpo. Então, vamos lá. Tá, o amor fraternal, ou seja, o amor para com o nosso próximo, o amor para quem está ao seu redor, ou seja, não se ame apenas, né? Ame ao próximo como você se ama, ou seja, se ame primeiro, sabe aquela ideia do ser? Ou seja, ame para depois amar. Então, se ame para depois você amar alguém. Então, tem muita gente que não está se amando aí da forma como deveria. Então, saiba se amar, saiba gostar da sua companhia e, através disso, que você possa estabelecer esse amor para com o próximo também. Então, o amor fraternal tem que ser uma evidência também para nós. Aqui a fidelidade sexual, a ideia de que você... Estou parafraseando, que eu acho que está até legal isso aqui. Sim. Ou seja, a fidelidade sexual, se você escolhe uma mulher para si, se você escolhe um homem para si, você se guarda, na verdade, por aquela pessoa, justamente entendendo que você não está ali no mundo para conhecer o máximo de pessoas possíveis e, vou testar com alguém para ver se dá certo. Não, não é sobre isso. Você se guarda para alguém. Não estou falando aqui, tem pessoas que não tiveram essa oportunidade, não cresceram no Evangelho. Acontece, né? Deus em tudo se faz novo, Deus ele te restaura, te transforma novamente, te limpa. Então não se culpe se você não tivesse essa oportunidade, era um tempo de inocência, mas para aqueles que são criados no Evangelho, isso é muito importante. Então você se guarda para alguém. Ou seja, eu era fiel a Poliana antes de conhecê-la. E Poliana era fiel a mim antes de me conhecer. E isso é muito forte, a partir do momento que nós nos juntamos agora a essa fidelidade sexual. Não a partir do momento que nós nos juntamos, mas anterior a isso também. Então, dentre outras leis, aí queria parafrasear, nós temos outras leis ali que englobam um pouco do que a gente já falou aqui. Por exemplo, quando a gente fala do amor fraternal, amor para com o próximo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou adulterar com aquilo que é dele, ou seja,
eu não vou fazer isso porque tudo isso já engloba o amor fraternal. Se eu amo meu próximo, eu vou fazer isso com ele. Se eu amo a Deus também, eu vou cair em idolatria com outros deuses. Isso não vai acontecer. O amor, ele resume. O amor, ele resume muita coisa. Então, o ponto principal é o amor. E no final ele fala, Deus enviou para o interior dos povos pagãos tais princípios como testemunho de seu caráter santo, glória e majestade. Ele dá isso aqui, eu até cuspi. Quando Israel foi disperso entre as nações, Jeremias 29. Esse disperso entre as nações tem muitos pontos aqui. Mas, por exemplo, o tempo de Jeremias foi o tempo do exílio babilônico. Foram 70 anos no exílio, onde eles passaram por ali para um povo que não tinha os costumes dele e tudo mais. Só que olha que interessante, ele fala no final, Deus enviou para o interior dos povos pagãos tais princípios como testemunho de seu caráter santo, glória e majestade. Isso aqui é interessante, porque mesmo que Israel estivesse pagando, porque vamos lá, o exílio foi Israel pagando pelos seus próprios pecados. Era um povo que se afastava de Deus, e ali o exílio babilônico não foi Deus que jogou uma condenação sobre o povo de Israel. Foi aquilo que o povo de Israel já buscava, né? Ou seja, através de suas iniquidades, através de sua idolatria. Então o exílio foi através das ações do próprio Israel que veio a cometer, veio a culminar no exílio babilônico. Só que é interessante, porque mesmo que o povo de Israel fosse para o exílio, e mesmo Israel estando ali no meio da Babilônia e tudo mais, era um povo que era escolhido de Deus, santo, e usado como modelo. Então, mesmo em uma sociedade pagã, eles poderiam exercer de fato aquilo que Deus tinha na vida deles. Então, mesmo, olha que interessante para mim, pela minha visão aqui dos fatos, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas mesmo eles lá, eles poderiam fazer com que os seus costumes fossem vistos pelos demais povos, pelo povo pagão, né, da Babilônia ali, e visto como algo de fato um modelo a ser seguido. Daniel. Então, mesmo assim, exatamente, você vê ali posteriormente Daniel e tudo mais, não se contaminou com os manjares do rei, a gente tem ali Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha e tudo mais, não se curvando a outros deuses. Você acha que isso não impactou a Babilônia de alguma forma? Você acha que pessoas não foram transformadas por alguma forma? Então, isso é muito forte. Mesmo no Antigo Testamento, talvez o exílio babilônico também tenha sido uma porta de outra nação que era pagã, ter a oportunidade de conhecer esse Deus. E Deus usando Israel novamente como modelo. E se vou além, ser usado como modelo, não é apenas as coisas boas, não é porque você vai passar por só coisas boas para ser usado como modelo. Não, às vezes você vai passar por algo difícil para que mesmo assim você seja modelo. Ou seja, Deus vai te usar numa situação ruim, aos fatos ali, para ser modelo de uma regra de conduta, de vida, de fé e tudo mais. Então, esse era o povo israelita no Antigo Testamento, que era usado como modelo, e isso também é o povo cristão hoje em dia. A Igreja de Cristo como novo Israel, que é transformada e é usada como modelo também. Então, no final aqui desse tópico, fica um convite para que você seja um novo Israel, seja de fato a Igreja modelo e seja a noiva. Meu convite, a minha oração para você e para a gente é que nós venhamos a ser a noiva de Cristo. A Bíblia fala que ele vai tirar a noiva de dentro da igreja. Então, nem todos que são igreja são noiva, mas que nós viemos a buscar a ser a noiva de Cristo, a noiva que está aguardando as bodas do Cordeiro. E quando esse noivo voltar a nos buscar, estaremos para sempre com ele. Amém. É isso, muito boa lição, gostei bastante. Acho que eu que essa palavra de Deus, ela se renova, então tem sempre coisas novas pra gente estar aprendendo. A Claudete estava aqui com a gente, né, durante um finalzinho da live, né? Mandou um superchat. Muito obrigada. Ela botou a parte assim, o Polirômulo e a todos da live. Ela tá sempre conosco. Às vezes ela não consegue estar na live, mas ela depois assiste. Então, muito obrigada, Claudete, pelo apoio. Muito obrigada por estar sempre conosco, tá? Deus te abençoe. Claudete tá com a gente aqui, desde o início. Muito tempo mesmo. Nossa, foi uma hora aí, sem perceber dessa vez. Foi bastante tempo. Eu vou ler a conclusão e você vai fazer a oração. A missão de Israel no Antigo Testamento se difere da igreja no Novo Testamento. São missões diferentes. O primeiro foi chamado para ser, enquanto a igreja é o novo povo de Deus. Foi chamado para ser santa e ir ao mundo pregar o evangelho, anunciando o reino de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Muito bom. Então, o maior ensinamento que nós temos aqui nessa lição qual é? Antes de ir, seja. Isso é muito importante. Então, é isso. Vamos orar ao Senhor. Oremos para que o senhorio de Deus Altíssimo seja conhecido entre todos os povos. Amém. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer por essa lição que foi passada, por cada ensinamento que o Senhor ministrou no nosso coração, Pai amado. Que nós não venhamos a ser apenas a gente falando,
mas seja o teu Espírito Santo nos usando para comunicar a tua boa notícia, tuas boas novas, e falar através da sua aula e desses tópicos maravilhosos que tanto nos ensinam aqui. Agradecemos por essa lição, agradecemos por essa revista que chegou nesse terceiro trimestre de 2025, que seja para nos impactar, venhamos a entender que missões é o ponto crucial da igreja e que, Pai amado, nós venhamos a entender que essa mensagem que foi ministrada a nós seja também ministrada aos demais povos, assim como foi ministrada para Israel no Antigo Testamento e assim como é ministrada para a igreja no dia atual, seja também ministrada para todos. E para que venha a ser ministrada para todos, é necessário que nós venhamos a abrir a nossa boca e comunicar o teu evangelho para as nações. Não apenas para as nações, mas para quem está ao nosso redor, para o teu povo santo, em nome de Jesus. Então, muito obrigado. Agora também, Pai amado, o ponto crucial aqui dessa aula foi a ideia do ser antes de ir. Então, que o Senhor venha preparar o teu povo, venha a preparar esses jovens, esses professores, a nós também, eu e a Poliana, para que nós venhamos a cada dia mais ser na sua palavra, conhecer, viver uma vida de devoção, de intimidade, e que a partir desse momento o Senhor venha nos preparar para ir. Que aí sim, quando nós venhamos a estar de fato preparados e maduros, né? Não como uma fruta verde que ainda está ali no pé da árvore, mas como uma fruta madura que de fato pode ser arrancada e pode alimentar outras pessoas. Assim é a nossa oração, que nós venhamos a ser frutos maduros, mas que não caem fora do pé e que estão sempre sendo regados pela árvore. Então, muito obrigado por tudo, eu te agradeço, que nós venhamos a ser antes de ir, que nós venhamos a ser nos transformados antes de transformar, e que nós venhamos a fazer com que esse Deus que é conhecido por nós seja conhecido através de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, muito obrigada quem assistiu a aula até agora. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @canal Boa Semente, @Polifeitosa e @Romulo Barba. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Obrigado, Claudete, pelos